Ok, galera, vamos começar então a falar sobre a próxima aula. E hoje a gente vai trabalhar um pouco a cinemática inversa do manipulador antropomórfico pelo método algébrico, que é um método mais geral. Você tem alguns outros métodos, como o de Navier-Rattenberg, mas não funciona para todos os casos. Você tem métodos geométricos, esse eu já não sei dizer se funciona para todos os casos, mas o método algébrico o professor confirmou que funciona para todos os casos. Então esse seria o mais geral e acaba dando um pouco de dor de cabeça às vezes. Então, primeiramente dando essa introdução, o que a gente vai precisar? Eu espero que vocês lembrem daquela matriz 4x4 que a gente encontrou, que a gente encontra, certo? Quando faz a cinemática direta de um robô, de um manipulador. Então, quando nós fizemos a cinemática direta do manipulador antropomórfico, nós chegamos em uma transformação do referencial 3 para o referencial 0, certo? Isso aqui é uma matriz 4x4. E vocês lembram que na quarta coluna, a linha 1, 2 e 3, elas nos dão a posição da origem do referencial 3 em relação à origem do referencial 0. Ok? Então é ela que a gente vai usar. Aqui é uma função que eu criei, eu vou estar passando, você pode ver e copiar. Eu testei e tá funcionando, mas faça seus testes também, que você pode encontrar alguma coisa que não funcione. Mas todas as vezes que eu testei funcionou. E a princípio o que temos aqui, ela é a manipuladora antropomórfica, cinemática direta, e aqui eu tenho tudo simbólico. Acho que naquele vídeo eu mostrei a função sem ser simbólica, certo? Em que você entra com as coordenadas de um ponto em relação ao referencial 3 e a saída são as coordenadas desse ponto em relação ao referencial 0. Aqui não. Essa com o simbólico, a saída dela vai ser as linhas 1, 2 e 3 da coluna 4, que vai me dar a origem de 3 em relação a 0. E a função está aqui, vocês podem digitar, tentar entender e testar. Basicamente o que eu faço é a rotação de 1 em relação a 0 em z, e depois a translação, e essa transformação de 1 para 0. Essa função aqui eu já mostrei em uma aula anterior, acho que foi na 2 ou não, que é uma que eu falo de MATLAB. E na transformação 2 para o 1 é a primeira rotação, depois a translação. Na transformação de 3 para o 2, primeira rotação, depois a translação. E a transformação de 3 para 0 é só multiplicar todas essas matrizes de transformação. Em sequência, ok? Na ordem. De 1 para o 0, vezes de 2 para o 1, vezes de 2 para o 3. E aqui eu estou pegando só a linha 1, 2 e 3 da coluna 4, que é o que me dá a posição. Esse resp1 é só porque a função tem que retornar alguma coisa. Talvez nem precise. E lembrando, isso aqui é considerando que nos referenciais a rotação está acontecendo primeiro que a translação, tá? Se a translação acontecesse primeiro, ela viria antes da rotação. Como eles estão acontecendo em eixos diferentes, aqui está no Y, aqui está no X, então a ordem vai importar. E aqui é só uma funçãozinha, é só um scriptzinho que eu uso para chamar essa função aqui. E vamos ver o que ela retorna. Answer 1. Aqui é a minha transformação de 3 em relação a 0. Essa aqui é a matriz 4x4. Ela é gigante mesmo. Mas o que nos interessa é a linha 1, 2 e 3 da quarta coluna. Linha 1, 2 e 3 da quarta coluna. Que é o que eu estou pegando aqui embaixo.
Beleza. Então essas são as coordenadas da origem do referencial 3 em relação ao referencial 0. Aí, enfim, quando eu passo isso para o caderno ou para algum lugar que eu possa manipular um pouco mais, porque essa forma aqui tá feia, né? Tá muito ampla. Ah, esse π sobre 180 aparece porque que eu estou trabalhando em graus, então o MATLAB faz isso. Não sei se tem como tirar, eu tentei uma vez e não consegui, mas ligue apenas para o Q1, Q2 e Q3. Mas enfim, a gente vai pegar esses resultados e deixar eles de uma maneira mais apresentável através de transformações. Esqueci o nome. Transformações trigonométricas. Tem esse PDF aqui que eu achei na internet. Eu vou deixar ele no meu drive e em algum momento eu compartilho esse drive com vocês e deixo o link na descrição do grupo. Mas basicamente vamos usar essas 4 linhas aqui. Dessa vez eu não vou estar fazendo junto com vocês porque é realmente muita conta. Então, deem um pause, deem uma olhada. Pode ter algum erro por aqui. A princípio está parecido com o professor, até certo ponto, até o final. Mas depois a gente vai continuar e aí é por nós mesmos, que ele só fica até certo ponto. Então quando eu pego essa coordenada do x ponto, y ponto e z ponto, que são essas 3 linhas que a gente achou lá no MATLAB, e manipulo elas um pouco usando essas transformações trigonométricas, eu chego em formas mais agradáveis. E essas 3 formas, aqui eu estou falando qual relação que eu uso, a gente vai manipular para achar uma expressão para o Q1, uma expressão para o Q2 e uma expressão para o Q3. Então, é o que nós vamos fazer já já. Beleza, então a gente vai ter que achar uma relações para o Q1, para o Q2 e para o Q3, que são os ângulos, as rotações do manipulador antropomórfico. Aqui são as equações que a gente chegou usando o MATLAB, pegando aquelas 3 linhas da última coluna na matriz de transformação do último referencial para o primeiro. Essas aqui são as equações, certo? Beleza. Então a gente tem que dar um número para elas. Ah, já está aqui em cima. 1, 2 e 3. Que é basicamente essa e essa aqui. Então o Q1 é fácil de achar. Perceba você que se eu fizer o 2 sobre 1, eu não vou ter um seno sobre cosseno de Q1. Isso aqui não me dá a tangente. Ou seja, Q1 é o arco tangente de y ponto sobre x ponto. Esse y, p, xp, zp são as coordenadas da origem do último referencial em relação ao primeiro. Não me pergunte o que acontece se o x de p for zero. Eu tirei essa dúvida do professor uma vez, mas esqueci o que ele respondeu. Eu não anotei. Agora, para achar o Q2 e o Q3 é um pouco mais complicado. São umas manipulações de meio pesadas, assim. Então eu apresento primeiramente a vocês a equação transcendental. Equação transcendental que o professor chamou. Diz ele que em qualquer manipulador você consegue chegar nessa equação aqui pelo método algébrico, em que o θ vai ser o Q1 ou o Q2 ou o Q3 ou alguma das rotações. Então é o que a gente vai tentar fazer aqui agora, chegar na equação transcendental para, neste caso, encontrar equações para o Q2. Então vamos manipular a equação 1, 2 e 3. Na equação 1, eu posso passar o meu cosseno dividindo para o outro lado, certo? E eu vou ficar com essa conta aqui. Beleza. E aí eu posso passar o meu L2
vezes cosseno de Q2 para o outro lado, e eu tenho esta relação. Repete-se a mesma coisa para a segunda equação e para a terceira também. Qual o nosso objetivo aqui? Vocês estão vendo esse seno-cosseno que temos dois ângulos lá dentro? Então a gente quer acabar com eles. Então vamos isolar eles de um lado da equação para que a gente possa levar os dois lados ao quadrado e a gente soma uma com a outra, e seno ao quadrado de alguma coisa mais cosseno ao quadrado de alguma coisa dá 1. Então já eliminamos essa parte que é difícil. Por quê? Porque a gente quer chegar em alguma coisa vezes o cosseno de θ, então o cosseno de θ vai estar acompanhado de alguma coisa. Mais alguma coisa vezes o seno de θ mais o c. Então temos que deixar quase tudo em função de cosseno de θ e seno de θ. E é o que a gente vai fazer. Então isso aqui não pode existir, não tem um cosseno de θ1 mais θ2. A gente tem que sumir com isso aqui, nem o seno de θ1 e θ2 mais θ2. E esse A, B e C tem que ter termos conhecidos, ok? Então, por exemplo, até nesse ponto em que estamos aqui nas contas, A, B e C poderiam ter Q1, porque Q1 a gente já achou. Mas não poderiam ter Q2 ou Q3, porque a gente não encontrou ainda. Mas perceba, e isso é bastante interessante. Eu tenho uma relação aqui em que no denominador eu tenho o cosseno de Q1. Na minha equação 4. Já na minha equação 5, no denominador eu tenho seno de Q1. Vão ter alguns valores em que você vai ter que usar uma equação e outros valores em que você vai ter que usar outra equação, justamente por causa dessas limitações. Então você vai ter que lembrar um pouco do ciclo trigonométrico, ok? Deixa eu deixar minhas imagens aqui para me guiar. Nós mais para frente vamos estabelecer 4 limites aqui no ciclo trigonométrico, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Para quê? Para que quando o ângulo em questão estiver perto de zero ou perto de 180, eu vou usar uma relação. Qual delas? A que tem, neste caso, né? A que tem o cosseno no denominador. Cadê? Aqui tiver o cosseno no denominador. Porque o meu denominador não vai se aproximar de zero, pois cosseno de zero é igual a 1. Já em outros casos, quando o meu ângulo estiver em algum valor aqui perto de 90 ou 270, eu vou usar a relação com o seno no denominador, porque o seno desses ângulos não tende para zero, tende para 1. Então a gente vai ter que fazer umas manipulações e algumas lógicas. Por isso que, como o amigo tinha me falado e eu falei no começo, para achar o Q2 haverá 16 opções de equações. E quando você passar para o código, vai ter um monte de if else. E já temos algumas condições aqui. Por exemplo, se o meu Q1 for perto de zero, eu não vou usar essa. Não vou usar 5, vou usar 4. E por aí vai. E aqui eu divido essas seções. Quando o meu cosseno de Q1 tende para zero. Só um momento. Tá, tinha um pequeno erro aqui, mas agora está consertado. Então, o primeiro caso, quando o meu cosseno de Q1 tender para 1, ou seja, o Q1 tender para 180 vezes um K qualquer, não precisa estar em módulo. Isso aqui foi só para deixar de um jeito mais matemático, não se atente a isso, é porque eu gosto. Vezes K, sendo que K pertence aos inteiros. Ou seja, cadê aquela foto do ciclo? O Q1 estaria nessa região aqui. Deixa eu pegar esse círculo aqui. É melhor se eu botar aqui, né? Deixa aqui, ó.
deixar aqui no cantinho. Vou melhorar. Vou puxar ele mais pra cá. Então, meu Q1 tá aqui. É Q1 mesmo? É Q1. Então, supor, meu Q1 tá por aqui. Eu vou usar quais equações? A4 e A6 para encontrar uma relação para Q2. Porque Q1 a gente já encontrou. Então, se eu pego a equação 4 que temos ali em cima e elevo os dois lados ao quadrado, pego a equação 6, faço a mesma coisa, tendo assim uma equação 7 e uma equação 8. Vou somar as duas. Perceba que esse cosseno ao quadrado de Q2 vai cortar com o cosseno ao quadrado de Q2. Esse aqui vai cortar com esse também, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, vou chegar em algo assim. E você perceba que eu tenho um termo que acompanha o cosseno de Q2. Eu tenho um termo que acompanha o seno de Q2. Tem um termo que não acompanha nenhum dos dois. Certo? Então, segue a minha equação transcendental. E agora eu tenho o meu A, B e C. Perceba que o cosseno de Q1 está no denominador, mas tudo bem. Porque eu estou nessa área aqui. Ah, que isso? Ctrl C, Ctrl V. Oxi. Deixa eu ver se consigo pegar esse aqui. Foi. Ok, continuando então. Vou deixar aqui do lado. Mas e se meu Q1 tivesse aqui pra cima? Aí não poderíamos usar o cosseno de Q1 no denominador. Porque ia dar zero em algum momento. Ou um valor bem próximo de zero. O que ia fazer essa parte aqui explodir. Entre aspas. Porque quando o denominador vai para zero, a função vai para infinito, né? Então agora eu vou usar a equação 5 e a 6. Mesma lógica da anterior. Elevo os dois lados ao quadrado. Na 5, faço a mesma coisa na 6. Vou ter uma equação 9 e uma 8. Essa aqui é 8 porque já estava ali em cima, né? Somo os dois. E agora eu tenho outra relação. Outro A, outro B e outro C. Tá, mas o que a gente faz com esses A, B e C? Como eles vão nos ajudar a encontrar valores, a encontrar o valor de Q2? É o que a gente vai ver na próxima tela. Ok, então a gente pega a nossa equação transcendental e vamos manipular ela um pouco. Eu consigo manipular ela de dois jeitos. Ou eu isolo o seno de θ, ou eu isolo o cosseno de θ. Tem essas duas maneiras. Vamos isolar o seno de θ. Essa aqui é uma foto do quadro que o professor mesmo fez. Então aqui eu isolo o seno de θ, ou seja, quando eu jogo um deles dois para o outro lado, eu vou ter e levo os dois lados ao quadrado. Joguei um para o outro lado, e levei os dois lados ao quadrado. Deixa eu tirar isso aqui. Ele veio os dois lados ao quadrado. Esse cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. E é isso que eu faço aqui. Faço a distributiva, certo? Aqui vai dar menos a ao quadrado seno ao quadrado, então isso vai para o outro lado.
para eu fazer o a ao quadrado mais b ao quadrado, isolar ele. E aqui o a ao quadrado vezes 1, que vai dar ao quadrado, vai para o outro lado negativo. Então vou ter c ao quadrado menos a ao quadrado aqui, igual a zero. Então você perceba que isso aqui é uma equação do segundo grau, onde a variável é seno de θ. Então eu consigo aplicar a fórmula de Bhaskara. E aqui eu tenho dois valores para o seno de θ. Mas esse θ aqui, você deve lembrar que no nosso caso, θ igual a Q2. Ok? Mas aqui vão ter outras condições também, porque essa raiz não pode ser negativo o resultado aqui dentro, porque vai dar um número imaginário. Se der um valor imaginário, segundo o professor, é porque o robô saiu do seu volume de trabalho, né? Porque cada manipulador vai ter uma área em que ele pode atuar. Ele, por exemplo, ele vai estar aqui no centro e ele pode atuar nessa área, se ele for, acho que um esférico, por exemplo. Mas se na nossa simulação, nos nossos cálculos, ele sair dessa área, o que seria fisicamente impossível, segundo o professor, essa raiz vai dar negativa e vai dar um resultado imaginário. Então já tem um outro if para você colocar aí. Se der raiz negativa, você não vai usar essa daqui. Você vai usar a que a gente vai ver já já. Se as duas derem negativa, aí quer dizer que saiu mesmo do volume de trabalho, aí você botou as coordenadas ruins. E perceba que a ao quadrado mais b ao quadrado também não pode ser zero. Não pode acontecer. Ou seja, θ, que é o nosso Q2, vai ser o arco seno disso aqui. Então eu já tenho mais duas equações para achar o θ, que é o meu Q2. Aqui eu tenho duas. Mas e se eu isolar o meu cosseno, se eu trabalhar com o cosseno? Jogo o seno para lá, e leva 2 lados ao quadrado, aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, tananana. Eu vou chegar numa coisa bem parecida. Ou seja, eu vou ter mais dois valores pro θ, ou meu Q2, que vai ser o arco cosseno disso aqui. Mas eu tenho mais 4 valores. E aqui foi onde eu parei, mas eu não continuei antes porque eu queria fazer esse vídeo logo, para não postergar muito. Então, se a gente for usando a... Vamos botar. Relações com a tangente. O que é o arco tangente? É o meu seno sobre cosseno, certo? Ou seja, seno de θ sobre cosseno de θ. E esse aqui é uma divisão bem tranquila, porque os dois têm o mesmo denominador, então isso já vai cortar. Deixa eu copiar isso aqui. Esse aqui é do cosseno. E se eu copiar essa parte aqui do seno, pronto. Que é igual a tangente de θ, que é igual a isso aqui. Então perceba que eu vou ter mais 4 equações para o θ, porque afinal aqui eu tenho 4 combinações, certo? Posso usar positivo com positivo ou positivo com negativo, ou negativo com positivo e negativo com negativo.
Então só aqui eu tive 8 equações para o θ. Ah, por que 16? Porque você perceba que esse A, B e C que eu estou usando pode ser tanto o A, B e C que eu consegui na relação quando o Q1 estiver nessas regiões por aqui, e esses valores nós vamos estabelecer ainda, quanto pode ser o A, B e C quando o Q1 estiver nessas regiões do ciclo trigonométrico. Então 8 vezes 2, 16. Ou seja, mais para frente eu quero fazer uma função no MATLAB para a equação transcendental. Eu imagino que essa função vai ter vários ifs, que é para tratar esses 8 casos. Nela, eu estou imaginando agora, não sei se vai ser assim, as minhas entradas vão ser A, B e C e o ângulo. Se o meu ângulo tiver... Não, e o meu ângulo. Então nessa função provavelmente não vão ter as 16 equações, vão ter só essas 8. Ou seja, eu vou ter 8 casos para achar o ângulo. Que são esses dois arcos senos aqui, tanto do mais quanto do menos. Esses dois arcos cossenos, tanto do mais quanto do menos. E essas 4 combinações aqui do arco que vai ter na arco tangente. Não sei se vai precisar usar todas, mas as condições vão ser essa raiz da negativa e o denominador dar igual a zero. E aí, se não acontecer em uma, eu vou pular para a próxima e assim vai indo. Mas o denominador é sempre a ao quadrado mais b ao quadrado, então se ele não pode mesmo dar igual a zero. Aí mais uma dúvida que eu posso tirar. Ok. Esse denominador, esse a ao quadrado mais b ao quadrado foi igual a zero. Ah não! Se isso acontecer, basta usar alguma equação com o arco tangente. Surgiu a dúvida e eu mesmo respondi. Porque as relações com a tangente já eliminaram o denominador, né? Aí que nenhuma dessa aqui pode ser igual a zero agora. Então, para a cinemática inversa do manipulador antropomórfico pelo método algébrico, é isso. Questões de implementações eu pretendo fazer em algum momento. E quando eu fizer, obviamente, eu quero fazer um vídeo, se der tudo certo. Espero que tenha entendido e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Ah, só faltou falar, né? Que o professor, quando tratarmos de arco tangente, ele recomendou usar essa função aqui no MATLAB. A tan 2. Entra com o numerador, entra com o denominador. Ainda não utilizei para saber direito como funciona, mas parece que aqui é considerando os quadrantes do argumento aqui dentro. O que é bastante importante, né? Não vou saber explicar o porquê, mas é bastante importante. Continue acompanhando essas aulas que a gente vai aprendendo juntos. Estude também por si próprio.